De volta com o grande debate. CPMI do dia 8 de janeiro. A senadora Elisiane Gama apresentou o relatório final e pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, por 4 crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Bolsonaro chamou o texto de tendencioso. O relatório deve ser votado nesta quarta-feira. Se aprovado, ele é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se acata ou não os pedidos. A comissão também pediu o indiciamento de outras pessoas ligadas ao ex-presidente, como o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, e o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno. José Eduardo Cardoso, começo com você agora. Qual a sua avaliação? Uma das críticas ao relatório da CPMI é a falta de critério sobre a conduta de cada um dos indiciados. Há provas para indiciar Jair Bolsonaro? Veja, Leandro, eu não tive oportunidade de ler o relatório, então seria injusto que eu fizesse uma análise de coisas que eu não li totalmente. O que eu posso falar é sobre aquilo que eu assisti da coleta de provas das sessões da CPI. E acho que no que diz respeito ao presidente Bolsonaro, está rigorosamente correto o relatório em fazer o indiciamento. Vamos lembrar uma questão importante. Nesta fase de indiciamento, ou até de eventual denúncia do Ministério Público, vige a regra do indubio pro societate, ou seja, se eu tenho dúvida, eu tenho que indiciar, eu tenho que denunciar. O indubio pro réu, ele se coloca ao final. Todos os elementos que estão colocados, ao meu ver, mostram muito mais do que aquilo que seria exigível para uma dúvida. Ou seja, aquilo que foi apreendido, os comandos, as situações todas, a articulação veio de um ponto central que tinha comando para dar ordens aos seus ajudantes de ordens, dar ordens aos seus ministros. E me parece que este vértice, esse ponto, é Jair Bolsonaro. Ou seja, isso me parece absolutamente claro e demonstrado por aquilo que foi apurado na CPI. Mas vamos imaginar, você quer dar o benefício da dúvida? Você acha que Jair Bolsonaro não articulou tudo aquilo que parece evidente que ele articulou? Muito bem. Com o benefício da dúvida, eu tenho que indiciar Jair Bolsonaro, porque indúbio pro societate. Eu teria que ter provas muito claras da sua não participação, o que não existe. Ou seja, todo o conjunto indiciário, todo o conjunto probatório que foi apresentado, aponta para um organizador que ia dar aquilo que nós chamamos, em ciência política, de autogolpe. Ou seja, eu quero dar um golpe para permanecer indevidamente no governo. Já foi reconhecido que ele fez reuniões com comandantes militares, já foi reconhecido que ele abordou essa questão do golpe com comandantes militares. A imprensa noticia isto abertamente, inclusive havia um apoio do comandante da Marinha para o golpe, o único que concordou com isso, segundo o noticiário coloca. Todas essas questões formam um conjunto de indícios evidente, claro, indiscutível, da participação, da articulação deste golpe que culmina no dia 8 de janeiro com Jair Bolsonaro. Portanto, me parece demonstrado, claro que ele terá direito a produzir provas num processo criminal eventual, mas nesse momento é claro que indícios de provas se colocam em desfavor de Jair Bolsonaro. Nem dúvida há, mas se dúvida existisse, ele tinha que ser indiciado. Caio, há provas? Não. Aqui tive que segurar minha risada para não ofender sensibilidades. Parabéns, qual seria parabéns, a lógica? Sensibilidade de educação, Caio, qual seria a lógica? Por favor, falando em educação, por favor, não me interrompa, não te interrompi. Qual seria a lógica? Fez um comentário mais uma vez, respeito anterior. Por favor. Não, te dou o tempo todo necessário, Caio. Respeito. O respeito é o riso, Caio. Posso rir na minha fala, pelo menos? Bom, você pode rir de você, é o seguinte, não de mim. Posso rir na minha fala? Estou autorizado? Rir de mim não, de você sim. Zé, é o seguinte... vamos lá. O presidente, como você disse, articulou, é o vértice dessa organização. Primeiro, separar duas coisas, né? As manifestações de 8 de janeiro de um golpe imaginário urdido aí nas furnas do Palácio do Planalto. Por que o presidente esperaria, o ex-presidente, esperaria estar desempossado no exterior, certo? Adoecido, hospitalizado, para ir dar o comando para um golpe? Não faria o menor sentido. Que golpe é esse que não tinha sequer apoio institucional, seja militar ou seja de alguma organização civil? Era um conjunto aí de insatisfeitos, certo? Que ocuparam um prédio público, que eu saiba, isso não é crime, ou pelo menos não era crime até outra data,
e um punhado deles vandalizou aí alguma propriedade pública, e isso, obviamente, é defeso, a gente não pode incentivar, isso tem que ser punido rigorosamente. Agora, falar num golpe de Estado por causa daquilo que a gente viu, que golpe é esse? Que golpe seria esse? E mais, né? O relatório da CPMI, como foi falado, ele é absolutamente tendencioso, tanto que a defesa menciona a grave omissão dos responsáveis pela garantia dos prédios públicos. Se indúbio pro societate, por que não se investigou mais a fundo as ações do senhor G. Dias e do seu gabinete de segurança institucional? O ministro caiu em razão da sua negligência, da sua conivência, da sua omissão. E, finalmente, também, há aqui um trecho, e eu faço questão de ler bem breve, Leandro, chama atenção e causa igual indignação a proposta de indiciamento de um sem número de civis e militares, na maioria também sem sequer serem ouvidos. Certo? Então, o que demonstra, assim, é um procedimento político com baixo viés judiciário, vai ter o mesmo destino que a CPMI da pandemia também, não vai dar em nada. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.